E hoje, no nosso Movimento Viver de Arquitetura, a gente vai falar um pouquinho sobre redes sociais, né? A gente vai falar um pouquinho sobre marketing nas redes sociais, que é um assunto que todo mundo morre de medo, não é? Todo mundo morre de medo, morre de vergonha, tem dificuldade para gravar vídeos, que eu sei, tem dificuldades para fazer postagens. E na verdade, gente, redes sociais é um assunto um tanto complexo, complexo no sentido de que a gente pode falar sobre muitas coisas, né? Em uma hora falar de rede social é difícil, mas eu resolvi trazer o começo de tudo, né? Uma introdução no assunto, mas de forma que vocês saiam daqui já com um norte, com um caminho a seguir, e a partir de amanhã vocês já consigam ter um pouco mais de clareza, né, do que fazer na rede social, como fazer, para que lado que eu vou, como que eu começo, né, que eu acho que essa é uma das principais dificuldades. Olha aí a Cacá falando, muita vergonha. Então, veio quebrando barreiras, muito bem, isso aí. Olha, Felipe, fechou 2 projetos essa semana. Muito bom, marketing offline, é isso aí. A gente sempre tem que estar linkando o offline com o online, né, gente? O marketing nas redes sociais, ele é um marketing online. É aquele marketing que a gente está na internet. Porém, a gente também vive de marketing offline, né? O que é marketing offline? São as parcerias que a gente faz, são as indicações dos clientes, né? Então, a gente sempre tem que ter esses 2 tipos de marketing rodando no nosso escritório, né? Um e o outro, sempre os 2 juntos. E ontem, quando eu estava pensando na live e montando, né, os assuntos que eu ia falar, eu estava me lembrando a primeira vez que eu tive contato com isso, que foi em 2017, final de 16 e início de 17. Foi quando eu comprei um curso online, foi o primeiro curso online que eu comprei dentro da área da arquitetura. E no ano seguinte, né, em 2017, a gente teve um encontro ao vivo em Brasília. E aí, nesse encontro ao vivo, se falou muito em rede social. E aí eu tive contato, inclusive, com alguns colegas que já estavam nas redes sociais, fazendo muita postagem. Naquela época, eu acho que o Instagram já devia existir, mas eu usava muito Facebook. E aí eu voltei de Brasília com aquela obrigação de entrar nas redes sociais de uma vez por todas. E pensa só, isso foi em 2017. E eu encontrei colegas lá que já estavam na rede social desde 2014, mais ou menos. Então, hoje, a gente olha, a gente sempre gosta de se comparar, né? Quem aí não... mesmo que, enfim, valorize tudo que constrói, a gente sempre gosta de se comparar. E, normalmente, se comparar para se diminuir, né? Não se comparar para dizer que tá melhor que o outro. A gente sempre se compara para o pior. E aí, gente, tem muita gente hoje na rede social que tá muito grande, que já tem, né, muitos seguidores, que já tem muito engajamento, muitos clientes. São pessoas que começaram há mais tempo, né? Não são pessoas, talvez, que começaram esse ano, que começaram ano passado, que começaram há 2 anos, né? Então, a gente também tem que ter um pouquinho de pé no freio e de um pouco menos de autocrítica, de não achar que a gente vai começar hoje a rede social e aí a gente já vai sair bombando no primeiro mês, né? Oi, Estela, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, gente, a verdade é essa, né? É uma construção a rede social. É como qualquer relacionamento, né? A gente conhece a pessoa e a gente conversa, e aí a gente começa a conviver com ela, a interagir, a conhecer a vida dela. E é aí que a gente vai se tornar amigo dessa pessoa ou não,
né? Não vai ser de cara que a gente vai criar afinidade, carinho e tudo mais. É uma construção. E a nossa rede social também é uma construção, né? É todo dia um pouquinho, fazer stories, fazer postagem, mostrar os projetos. Aqui eu vou dar algumas dicas para vocês de que caminho que vocês devem seguir na rede social, né? Mas é uma construção, não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite os resultados, né? Não é tão rápido assim. Agora, quando a gente aplica as estratégias certas, aí sim, aí os resultados começam a acontecer, né? A Estela, inclusive, me falou que estava com vários orçamentos aí depois que começou a fazer o marketing dela do jeito certo, né? Depois do curso. Então, quando a gente está alinhado, o Fernando também que está aqui me comentou, qual o tema da live de hoje? Hoje nós vamos falar sobre marketing das redes sociais, tá bem? Né? O nosso movimento Viver de Arquitetura, todas as segundas e quintas-feiras, para a gente falar sobre algum assunto que ajuda você a sair desse ponto e alcançar o sonho de viver de arquitetura, de viver do seu escritório, ou até mesmo abrir o seu escritório se ainda não abriu. Olha aí o Fernando falando, 3 dias de anúncio, 3 orçamentos. Uau, Fernando, muito bem, muito bom. E é isso, né, gente? A rede social, ela tem que ser usada da maneira certa, de maneira estratégica, né? Senão não adianta. Aquela coisa de postar, só para cumprir tabela, só para cumprir obrigação, não funciona, né? Antes eu ter 2 postagens por semana bem feitas, alinhadas, para o público certo, que nós vamos falar sobre isso agora, do que eu ter uma semana de postagens, tudo de qualquer jeito, tudo sem estratégia, tudo sem posicionamento, né? Então a gente tem que cuidar muito bem isso. Então, a melhor maneira, né? Eu recebo muita mensagem, o pessoal me falando assim, ai, as mínimas, é complicado a rede social, é difícil, né? Eu não consigo adequar na minha rotina, eu acabo esquecendo de postar, eu acabo deixando de postar, eu não sei o que postar. E aí, gente, a primeira coisa que a gente tem que ter consciência é que tudo que é novo, tudo que eu ainda não tenho o hábito de fazer, no início vai ser um pouco mais difícil, vai ser um pouco mais moroso, mais trabalhoso, né? Assim como qualquer outra coisa. Se a gente, por exemplo, quer começar a ir na academia, até a gente pegar aquele costume de ir para academia, muitas vezes a gente quer faltar, né? A gente inventa uma desculpa e não vai. E a rede social não é diferente. Ela nada mais é do que eu criar um hábito, né? E aí tudo na vida que a gente cria hábitos fica mais fácil, né? Então eu me comprometi de todas segundas e quintas estar aqui fazendo uma live com vocês. Vocês acham que para mim também não foi desafiador fazer isso? Foi e tá sendo, né? Por quê? Primeiro, porque eu não tinha o hábito de fazer tantas lives. Segundo, que não era algo que estava na minha rotina. Então eu tenho que me organizar toda para estar aqui nesse horário, pronta com uma ideia de assunto, com um script, com uma linha de raciocínio, que é a minha postagem, né? Só que é uma live. Só que depois que eu fizer isso, 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu vou fazer isso automático, né? A minha mente já vai se condicionar. Segunda-feira, chegou 5h27, eu vou estar aqui para fazer a live e vai ser natural para mim. E é dessa forma que a rede social de vocês tem que ser também. Tem que ser algo natural. Tem que ser, é a mesma coisa, gente, que a gente chegar no escritório, né, ou no home office, ligar o computador e abrir o e-mail. Né? A gente faz isso todo dia. Liga o computador, abre o e-mail. Ou se organiza para trabalhar, pega o WhatsApp para ver as mensagens dos clientes. Já é rotina. E a rede social também tem que ser uma rotina na vida de vocês. Então, a partir de hoje, gente, tenham isso em mente.
tem que virar uma rotina. E aí vocês precisam se organizar para isso. Cada um vai ter o seu jeito, né? Cada um vai ter um planejamento, outro vai sentar e vai escrever 30 dias de postagem, ou a outra pessoa vai fazer a cada uma semana, vai parar para planejar isso. Cada um tem o seu jeito, né? Não existe certo e errado. Existe a gente não deixar de fazer. Certo, gente? Então, a primeira coisa que eu queria falar um pouquinho é com relação aos tipos de redes sociais que a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem Instagram, a gente tem Facebook, a gente tem YouTube, a gente tem LinkedIn e a gente tem o Pinterest. Essas foram as principais que eu elenquei. Quais que vocês precisam estar? Obrigatoriamente, vocês precisam estar no Facebook e no Instagram. Isso, assim, é o mínimo, né? Para quem quer entrar no jogo da captação de clientes pela internet, precisa estar no Instagram e no Facebook. Agora, se vocês querem jogar um jogo mais além, se vocês querem ter resultados mais rápidos, aí vocês têm que entrar para o jogo do YouTube, para o jogo do Pinterest, né? De postar as fotos dos projetos lá. E para quem trabalha com projetos comerciais, projetos onde o público é o empresário, não é o cliente final, né? É uma empresa, ou é um investidor, ou é o dono de um negócio, daí é legal vocês estarem no LinkedIn. Porque o LinkedIn é um local onde a troca de empresários, né, experiências, é super bacana. Aqui a Elizabeth perguntou, mesmo o Facebook estando meio esquecido? Então, Elizabeth, mesmo o Facebook estando esquecido. Por quê? Porque os anúncios hoje, né, o Fernando tá anunciando aí, ele fez o curso, ele tá aprendendo a anunciar. A gente anuncia no Facebook hoje, porém, ele é divulgado no Instagram também, né? Como o Instagram é do Facebook, a plataforma de anúncios fica dentro do Facebook. E aí a gente marca lá a opção Instagram e aí ele divulga no Instagram também. E aí o grande segredo é que o Facebook, ele distribui muito melhor o nosso anúncio do que o Instagram. E aí a gente acredita que realmente o Facebook tem pouco engajamento, né? Eu particularmente eu já não uso mais meu Facebook. O meu pessoal, ele tá lá, eu tenho que até cancelar porque eu não gosto mais, eu não uso. Só que tem muita gente que ainda tá lá. E aí, gente, a grande sacada é a seguinte, quando a gente posta lá no Instagram, logo embaixo a gente tem a opção postar no Facebook também, né? E aí é só eu selecionar a barrinha para marcar o Facebook e aí ele vai repostar, né? Ele vai postar também no Facebook. Então, gente, é automático, é só vocês apertarem o botãozinho lá embaixo, prestem atenção quando vocês forem postar de novo. Vai ter ali, postar no Facebook também. Se vocês ainda não criaram o Facebook, aí vocês criem, daí vocês vão vincular as duas contas, né? Ele vai buscar ali, já vai juntar, e aí vocês postam também. Porque quando a gente faz anúncio, o Facebook, ele alcança mais pessoas, né? Ó, o Lucas da minha equipe ainda postou aqui, nossos melhores resultados ainda vêm do Facebook. Hoje, quando a gente anuncia, a gente tem mais resultados estando com o Facebook junto, né? Então é importante que vocês saibam disso, mesmo que a gente acabe nem usando mais ele, mas é importante, é relevante, né? E aí o Pinterest é um local de muita pesquisa ainda, né? Que as pessoas adoram o Pinterest, estão sempre vendo referências, então vocês podem usar. Inclusive, gente, tem uma plataforma paga, mas que é um valor bem baixinho, que vocês podem assinar, que se chama MLabs. Alguém escreve aí, MLabs. Essa plataforma, eu acho que é 20 e poucos reais por mês, e aí vocês podem agendar as postagens de vocês. E dentro dela, vocês podem marcar para ela postar em todas as plataformas. Então, por exemplo, ela tem um calendário, daí vocês vão, lá no calendário, vão adicionar o post. Daí vocês vão escrever ali o que vocês querem na legenda,
E aí vocês podem marcar o Instagram, Facebook, o YouTube e o Pinterest. Acho que até o LinkedIn dá para marcar. E aí vocês vão agendar. E aí o programa mesmo vai postar tudo. Então vocês têm opções, né? Existem aplicativos e programas hoje que fazem isso, que tiram bastante desse trabalho, né, nosso de estar postando em todos os lugares, que ajuda muito, tá? Então anotaram aí Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn para quem tem trabalhos profissionais, né, para empresas, comércios, né, projetos comerciais de um modo geral, e o YouTube. É importante que vocês estejam nessas plataformas. E aí, gente, a grande sacada da rede social é o seguinte. Peguem papel e caneta. Aí, quem não pegou papel e caneta? Oi, Cíntia, tudo bem? Olha só, não adianta, gente, eu estar na rede social se eu não souber para quem que eu estou postando os meus conteúdos, né? Imagine o seguinte, uma empresa de alimentação que vende que vende carnes, tá? E aí essa empresa de alimentação, sei lá, pode ser um restaurante, pode ser um fabricante, ele começa a fazer anúncios para pessoas veganas. O que vai acontecer? Não vai dar bom, né? Os veganos não vão comprar esse produto. Não vão. Por quê? Porque eles não comem carne. E aí o que acontece muito na rede social é mais ou menos a mesma coisa. A gente fica postando sem ter o nosso público-alvo definido, sem ter clareza de quem são as pessoas que eu quero vender os meus projetos. Esse é o primeiro erro e é o que eu mais vejo, né? Por exemplo, se eu vendo projetos só para mulheres, não é o caso da grande maioria, né? Mas, por exemplo, quem trabalha com quarto de bebê, né? Tem, acho que uma aluna que faz projetos de quarto de bebê. Provavelmente, o público dela, de um modo geral, vai ser mulheres. E aí, a linguagem dela, de repente, seria muito mais interessante, muito mais atrativa, se ela falasse com mulheres nas postagens dela, né? Então, falasse no feminino, não falasse no masculino ou no neutro, né? Isso é o quê? É eu saber o meu público-alvo bem definido. Então, para quem está começando, para quem nunca participou de nenhum treinamento meu, que não tem ideia sobre isso, a primeira coisa que vocês precisam anotar é quem é o meu público-alvo, né? O que é público-alvo? Público-alvo é as pessoas para as quais eu quero vender os meus projetos, né? Eu quero vender projeto para casal, eu quero vender projeto para solteiros, para solteiras, eu quero vender projeto para uma empresa, eu quero vender projeto para dentistas, para fisioterapeutas. Quem é o meu público? Para quem que eu faço o projeto? Né? Pensem o seguinte, o que leva vocês a acompanharem determinadas pessoas na internet? Né? Pensem o seguinte, vocês abrem o Instagram de vocês todos os dias, por que vocês olham os stories, as postagens de algumas pessoas e de outras vocês não olham? Né? Por que algumas pessoas são interessantes para vocês e outras não são? Porque com certeza as que vocês gostam, vocês criaram uma conexão. Então, a conexão, ela acontece quando a gente se identifica com a pessoa, quando a gente se vê naquela postagem, né? Quando a gente sente a mesma dor ou sonha com a mesma coisa que aquela pessoa postou, quando a gente gosta, seja visualmente, né? Seja as cores daquela postagem. A gente sempre vai acompanhar ou não alguém pela conexão que a gente tem com essa pessoa. E o nosso cliente não vai ser diferente.
Ó, a Estela tá falando, definição de nicho faz total diferença. Exatamente, gente. Por que no meu Instagram, no meu escritório, tá? Hoje eu tenho o A1 Arquitetura Essencial e eu tenho o outro Instagram dos restaurantes. O A1, ele já existe há uns 7 anos, mais ou menos, o meu escritório. E por que quando eu fiz a minha especialização em restaurantes, né? Para quem não sabe, eu sou especialista em residencial, e há 1 ano e pouco atrás eu me especializei em restaurantes. Por quê? Porque eu tinha um grande sonho de fazer projetos de restaurantes, de lugares gastronômicos, né? Eu sempre gostei muito de cozinhar, eu adoro cozinhar, cozinho todas as noites, né? Esses dias eu ainda postei, tava cozinhando e fazendo projeto ao mesmo tempo. Essa é a minha vida. E por que eu não simplesmente me especializei em restaurantes e fui fazer postagens de restaurantes no Instagram do A1? Pelo fato de que as pessoas que estão no A1 há 7 anos, elas estão acostumadas a ver projeto de casa, né? Ou elas sonham em ter a casa dos sonhos, ou elas estão em busca de realizar esse sonho, então elas já estão acostumando a olhar as casas, né? Olhar os projetos, ela já tá sonhando com aquilo. E aí, cada vez que eu posto, eu tenho que conectar com essa pessoa, né? Ela olha uma casa, ela sonha com aquela casa, ou ela se inspira, daqui a pouco ela vai lá e compra o terreno por ter visto algumas postagens minhas. Tem que postar mais sua vida, dicas de comida. Pode deixar que eu posto se vocês querem. Eu adoro comer, adoro cozinhar, adoro tudo que tem a ver com comida. E aí, gente, pensa só, como que de repente, 7 anos depois, a pessoa começa a postar coisas de restaurante. Começa a dar dicas de sofá para restaurante, de mesa para restaurante, de fachada de restaurante, iluminação de restaurante. Não faz sentido algum eu fazer isso. O que iria acontecer? Eu iria perder todas aquelas pessoas que me seguiam no residencial, porque ia desconectar na hora. E eu também não iria atrair as pessoas do restaurante. Por quê? Porque eles iriam ficar confusos com tudo isso, né? A grande questão é, quando eu não tenho o meu nicho bem definido e o meu público bem definido, a gente vai falar de nicho daqui a pouco, eu crio confusão na vida das pessoas, né? Elas até podem entrar no meu perfil porque elas viram que eu sou arquiteta, mas elas não vão ficar no meu perfil, porque eu vou ser um perfil qualquer, né? Eu vou ser mais um ali com uma mistureba de postagem, uma mistureba de coisas, que não tem especialidade em nada, que não faz nada de diferente. Então, por isso que é tão importante eu saber com quem que eu estou falando, né? Então, definam quem é o público de vocês. O meu público é, né, que nem no A1, são casais que são recém-casados, que estão planejando a primeira casa, são casais que já possuem filhos com uma idade média, são casais que já estão com os netos. Todos os casais, de um modo geral, precisam desejar uma casa no condomínio, que é onde eu faço os meus projetos, né, em condomínios. Precisam gostar de residências grandes, porque eu não faço casas tão pequenas, né? Provavelmente as pessoas que vão até o meu perfil e ficam, elas gostam do estilo que eu projeto, né, do tipo de projeto que eu faço. Por exemplo, eu uso muito pé direito duplo e uso vidro na frente da casa. Às vezes eu coloco a escada na frente e as pessoas adoram isso. Então quem me procura já fala, eu quero muito aquele vidro no canto da casa, na fachada, né? A pessoa se identifica comigo e aí ela vai me procurar por isso. Ela não vai me procurar para ficar barganhando preço, né, pedindo 1 milhão de desconto. Por quê? Porque ela vem me acompanhando. E outro detalhe, eu venho educando essa pessoa, né, com o meu estilo, com o meu jeito.
Eu vou mostrando para ela a importância que tem em cada detalhe dos projetos, e aí a pessoa já vai se familiarizando comigo. E aí, como eu falei, a questão do relacionamento, né? A gente não fica amigo de uma pessoa do nada. A gente precisa construir um relacionamento com ela. E para um cliente nos contratar, isso não é diferente, né? E por que não é diferente? Porque o nosso serviço não é um serviço barato, né? Não é uma coisa que a pessoa compra ali, paga R$100, se ela se arrepender, amanhã ela bota fora, ela não usa, ela devolve. Não, o nosso serviço tem um valor agregado, tanto o nosso serviço, como o quanto que ela vai gastar para executar o nosso serviço, né? Então não é um simples serviço, é que nem comprar um carro. A gente não vai lá e compra de qualquer jeito um carro. Não, a gente pesquisa, a gente vai lá e faz o test drive, daí a gente volta para fazer um test drive de novo muitas vezes, e aí a gente volta para conversar com o vendedor, né? Existe um processo de compra e no nosso trabalho não é diferente. E aí a primeira coisa, então, que eu tenho que definir é o meu público, né? Então, por que eu criei um Instagram para restaurantes e fiquei com o A1 só para residência? Para mim atrair as pessoas certas. Então, no A1 eu atraio só quem quer residência e no restaurante eu atraio quem quer um restaurante. Então, quem quer vender mais no restaurante, quem quer reformular a fachada, quem quer repaginar o ambiente internamente, eu vou atrair o cliente de restaurante, né? E aí eu tenho esses dois públicos bem separados e bem definidos. E aí eu consigo me destacar com a concorrência, porque eu me mostro especialista naquilo, né? Então, ficou claro, gente, público para vocês? E aí o segundo ponto vai ser o meu nicho, né? Para quem não sabe o que é nicho, nicho é o tipo de projeto que eu faço, né? Então pode ser residencial, pode ser comercial, pode ser restaurantes, pode ser corporativo, que é projeto de escritórios, né? Pode ser execução de obra, pode ser várias coisas. E aí eu tenho que também definir o meu nicho, porque quando eu tenho o público definido e o nicho de trabalho, até para mim criar as minhas postagens fica muito mais fácil. Muito mais fácil, né? Então, por quê? Porque aí eu vou pensar, algo que é legal vocês anotarem, é vocês terem uma linha editorial. O que é uma linha editorial? Linha editorial é eu definir os assuntos macro das minhas postagens. Então, por exemplo, eu trabalho com um projeto residencial no A1. Eu posso fazer uma linha editorial sobre construção da residência dos sonhos. Essa é a linha editorial, ou seja, o assunto macro. E aí eu vou criar postagens, vídeos, postagens, né? Todos os tipos de postagens, stories, sobre como eu ajudo o meu cliente a ter a casa dos sonhos. Então, tudo que for ajudar ele, eu vou falar. Isso vai ajudar vocês a terem assunto de postagem, né? Então, tudo sobre residência. E aí vocês podem ter, por exemplo, uma linha editorial sobre reformas. Ou vocês podem ter linhas editoriais mais específicas, como, por exemplo, sala de estar. E aí vocês vão falar, sei lá, um dia na semana a linha editorial é sala de estar. E aí vocês vão falar tudo a respeito daquilo. Todos aqueles dias, né, da semana. Tá, gente? Então, linha editorial ajuda muito. E aí, né, esse é um parênteses, eu tenho que saber meu público, o meu nicho e os serviços, né? Os serviços é o quê? Que tipo de serviço que eu presto? Então, o que eu vendo para o meu cliente? Eu vendo projeto de casa, eu vendo interiores, eu vendo projeto comercial, eu vendo execução de obra, eu vendo acompanhamento de obra, eu vendo consultoria, eu vendo repaginada. Eu tenho que ter esses 3 pilares bem definidos, porque aí todas as minhas postagens vão fazer o quê? Vão converter para vender isso,
né? E aí vem um dos grandes segredos das redes sociais, que é eu ser persuasivo nas minhas postagens, né? O primeiro ponto fundamental com a rede social é eu conectar, né? O que é conectar? É eu me aproximar do meu cliente. O segundo ponto é eu ser persuasivo. O que é eu ser persuasivo? É eu estar o tempo todo vendendo projetos através daquelas postagens. Eu não tô falando para vocês ficarem postando assim, posta a foto de uma casa e escreve: trabalhamos com projetos residenciais, entre em contato pelo telefone. Gente, não tem coisa mais chata do que isso. Pensa só vocês. Se vocês gostam de ver esse tipo de postagem, vocês simplesmente não olham, né? Vocês anulam. É a mesma coisa quando antigamente a gente comprava o jornal e aí vinha aqueles encartes só de propaganda, né? Era tipo uma folha inteira com a foto de um carro. Não é isso que vende, gente. Né? Quando a gente tá no YouTube e aí começa a dar propaganda, a gente não fica pé da vida, que a gente quer passar de uma vez. Por quê? Porque propaganda não tem conexão nenhuma, né? Propaganda é uma coisa chata. É que nem eu ficar aqui, gente, eu tenho um curso para vender, vou vender para vocês, tá? Ó, eu tenho um curso, o que vocês acham? Não é assim que a gente vende, né? A gente tem que gerar valor à vida das pessoas. A gente tem que se conectar com elas, a gente tem que mostrar para elas o quanto que elas podem melhorar, o quanto elas podem viver melhor nos ambientes dela. A gente tem que despertar o interesse das pessoas para aquelas mudanças que eu estou oferecendo, né? Para o quanto o meu trabalho vai agregar na vida delas. E aí a consequência disso vai ser ela pedir um orçamento, né? Vai ser ela entrar em contato, curiosa, querendo saber mais sobre o nosso trabalho. Faz sentido, gente, para vocês? E aí, gente, uma coisa que muita gente me pergunta é: tá, mas o que eu vou postar? Mas o que eu posso postar? Né? A primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é que ficar postando foto de projetos sem contextualizar aquilo, sem dar significado para aquilo, né? Para aquilo é aquele projeto. Sem dar significado para o projeto, sem explicar o porquê daquele projeto, sem explicar o porquê que vocês pensaram determinados materiais, do porquê que vocês escolheram um sofá XY, o porquê daquela luminária. Se a gente não explica o contexto daquilo, pensa só comigo, quantas horas a gente fica projetando um ambiente, né? A gente começa a projetar, aí a gente vai para o Pinterest, daí a gente pesquisa, daí a gente vai para o Google, daí a gente pesquisa mais um pouco, daí a gente pega o briefing do cliente, a gente lê aquele briefing, a gente começa a imaginar o cliente, a gente começa a imaginar como que o cliente vai se sentir naquele ambiente, será que ele vai gostar daquela cor, será que ele vai se sentir bem com aquela luminária, né? Será que eu entendi certo que ele gosta de madeirado ou não, ele me falou que ele gosta de bege claro. A gente para horas do nosso dia para pensar o ambiente para o cliente, né? Para cuidar daquele ambiente. E aí quando a gente vai postar, a gente pega e pá, posta a foto e não fala nada. Agora me fala, alguém tem bola de cristal para perceber tudo que a gente pensou naquele ambiente? Com certeza não, né? E aí todo aquele trabalho que a gente teve, tudo aquilo que a gente pensou, simplesmente se resume em uma foto. E aí, para piorar tudo isso, o nosso cliente é leigo, lembram? O nosso cliente não entende nada de projeto. Ele olha aquela foto, ele vai olhar e ele vai pensar: tá bonito. Ou, tá feio.
Tá mais ou menos. Acho que eu gostei da pedra. Agora pensa só se vocês explicarem o porquê que vocês escolheram aquela pedra, aquele detalhe, né? Por mais que a pessoa que está ali acompanhando, talvez ela não se identifique com aquele estilo, com aquela pedra, com aquele detalhe, independente disso, ela vai valorizar o cuidado, né? Ela vai, mesmo que ela não goste daquela pedra, daquele detalhe, ela vai ler aquele texto e ela vai pensar, nossa, ela se preocupou, né? Ele se preocupou com cada detalhezinho. Nossa, quando eu for fazer um projeto, eu vou chamar essa empresa, essa pessoa. E as legendas muito extensas, as pessoas também não leem, né? Depende, tá? Existe textos extensos, chatos, e existem textos extensos agradáveis de ler, né? O que difere um texto, a pessoa ler um texto longo ou não, é se ele é chato ou não. Nada mais é do que isso. Então, se o texto é bom de ler, se o texto está interessante, as pessoas sim vão ler. Mas, claro, eu acho que a gente sempre tem que variar, né? A gente pode fazer, por exemplo, uma postagem sem criar um texto e fazer um rolinho para a pessoa passar para o lado. A gente pode fazer uma foto com um texto grande, a gente pode fazer uma foto com um texto médio. Rede social, gente, é teste. Tudo é testar. Hoje posta uma coisa, amanhã posta outra, e aí vocês vão perceber que vão ter postagens que vão super conectar, vão ter postagens que não vão engajar, né? Tudo é muito teste. Mas o legal disso é que aos pouquinhos vocês vão conhecendo o cliente de vocês, né? Vocês vão entendendo o que é legal, o que ele gosta de ver, o que ele não gosta. E aí vocês vão aprendendo com ele, né? Isso que é o mais importante. E aí muita gente, eu sei que acaba se comparando com outros escritórios, né? Como eu falei, tem pessoas que começaram há muito mais tempo. E tem muita gente que fica copiando outros escritórios. Ou fica achando que o que faz não é legal o suficiente, né? A gente não precisa ser extremamente, digamos assim, a gente não vai conseguir criar a roda hoje, né? Porque hoje existe muita coisa. A gente não vai conseguir criar algo que nunca ninguém falou, nunca ninguém postou. É muito provável que talvez alguém já tenha postado aquilo que vocês escreveram ou criaram. A questão toda é que o maior poder que a gente tem na rede social é a gente ser a gente mesmo, né? Quando você se perguntar, mas sobre o que eu posto? Sobre o que eu falo? Como eu falo com o meu cliente? Eu te digo, fale do seu jeito. Cuidando sempre, é claro, se você atende o público final, fale do jeito do seu cliente. Não fale do jeito que arquiteto fala, né? Deixa o arquitetês, que eu gosto de falar, de lado. Fala com o seu cliente do jeito que ele fala, não do nosso jeito. Mas, gente, não tem algo que conecte mais do que a gente ser a gente falar do nosso jeito. Não tem nada que conecte mais, né? Eu lembro que quando eu comecei a fazer postagens, eu comecei a acompanhar outras pessoas, olhar outros escritórios. E aí eu vi alguns escritórios postando assim 1001 detalhes dos projetos, uns projetos assim super, super detalhados. E eu muitas vezes me culpava por isso, porque eu olhava e pensava, nossa, mas eu não consigo fazer um projeto com tanto detalhe, sabe? Aquela pessoa que pensa ai, como é que eu vou falar? Tem um móvel, ela pensa no pé do móvel, ela pensa no detalhe do puxador. Eu, Yasmine, não sou uma pessoa tão detalhista assim, né? E aí eu olhava para esses outros escritórios e eu tentava copiar isso, tentava fazer a mesma coisa, porque eu entendia que era isso que eu tinha que fazer. Só que aí que tá o nosso erro.
Se eu não sou uma pessoa assim, eu não preciso postar coisas assim. Né? Se eu sou uma pessoa mais prática, por exemplo, eu acho a coisa mais linda do mundo essas camas montadas assim, com aquela colcha maravilhosa, cheia de almofadas. Só que se eu for ter algo assim na minha cama, que eu vou levar 10 minutos para montar e uma meia hora para desmontar, eu não vou ter na minha cama. Por quê? Porque eu sou uma pessoa prática. Eu gosto de coisas práticas. Tira, coloca, arruma, guarda. E aí eu não posso me culpar por eu ser diferente. Muito pelo contrário, eu tenho que assumir o jeito que eu sou e enxergar o que eu tenho de bom nisso. Porque assim como é maravilhoso ver projetos super detalhados, também vai ser bonito ver projetos práticos, projetos talvez mais funcionais, projetos mais fáceis de serem executados, né? Eu vou atrair o público também. E aí o que o Fernando acabou de falar é rapport, né? É eu me assemelhar, na verdade o rapport aqui é quase como um rapport ao contrário. É eu ser quem eu sou, de verdade, para atrair pessoas parecidas comigo. E aí, quando o cliente chegar até mim, por ele ser parecido comigo, vai ser muito mais fácil de vender um projeto, de construir um projeto com ele, porque ele é uma pessoa parecida comigo. E aí, claro, eu tenho que construir um rapport, como o Fernando falou. Eu tenho que me colocar no lugar do meu cliente. A gente sempre tem que pensar como eu poderia ajudar o meu cliente. E a melhor forma de saber como ajudar o cliente é eu me colocar no lugar dele. Né? Vamos sair do papel do arquiteto um pouquinho e vamos entrar na pele do cliente. Imaginem vocês contratando um arquiteto sem ter nenhum conhecimento do que vocês têm. Pensa a quantidade de informações que essa pessoa precisa. Pensa quantas dúvidas essa pessoa tem. Ela com certeza tem muita dúvida. Com certeza, muita coisa que é extremamente simples para nós, que é fácil de resolver, que a gente acha que é uma bobagem postar, que não vai fazer sentido. Para o cliente é algo extremamente interessante, porque ele não conhece o nosso mundo, né? A gente vive tantos anos na faculdade que quando a gente sai, parece que a gente não consegue enxergar o mundo com outros olhos, a gente só enxerga o mundo com os olhos de arquiteto. E aí imagina, por exemplo, se vocês fossem contratar, vou pegar algo bem diferente, se vocês fossem fazer um aplicativo hoje para o escritório de vocês. E aí vocês vão ir numa empresa de software para contratar um aplicativo. Pensa só se o programador começar a falar com vocês sobre linguagem de programação, né? Sobre aqueles códigos tenebrosos que eles têm, vocês iam ficar completamente perdidos. Né? E talvez para o programador falar dos códigos que ele usa, da programação Java e não sei mais o que, seja algo muito trivial, algo muito do dia a dia dele. Mas para nós ia ser um bicho de 7 cabeças. E aí é dessa forma que o nosso cliente também nos vê. Então, as pequenas dicas, os detalhes mais simples, vão ajudar muito os clientes de vocês com as redes sociais, né, nas postagens. Então, gente, não se preocupem em tentar ser algo que não é a essência de vocês. Não tentem ser o profissional que vocês não são. Não tentem fingir viver de um jeito que vocês não vivem. Porque não vai conectar. Em algum momento, é aquela coisa, o ser humano, ele sente de longe o cheiro de algo que não é real, de algo que não é sincero, de algo que não é verdadeiro, né? A gente tem quase que, né, falando, a gente tem um faro apurado para isso. Quando algo não é sincero e verdadeiro, a gente percebe e a gente desconecta.
E o nosso cliente não é diferente. Então sejam vocês, falem do jeito que vocês falam, postem o que vocês enxergam da arquitetura, né? Falem de algo, falem de maneira simplificada. Sejam simples nas postagens. A simplicidade muitas vezes vale muito mais do que qualquer outra coisa super elaborada. Tem tanta gente tentando inventar a roda, tentando fazer coisas mirabolantes, que o simples passou a ter muito mais valor do que muitas outras coisas. A gente ser sincero, ter cuidado com aquele cliente, né? Mostrar o cuidado, se preocupar com o que é importante para ele, tem muito mais valor hoje do que qualquer outra coisa. E aí, gente, pra gente encerrar, eu queria falar só mais uma dica, que é, primeiro, não é mais uma, é mais 3 na verdade, que é tenham consistência. Tenham consistência. O que é eu ter consistência? Se eu comecei a postar toda segunda-feira, eu vou postar toda segunda-feira. Se eu vou postar segunda, quinta e sexta, eu tenho que postar toda segunda, quinta e sexta. É consistência com frequência. São essas duas coisas que vão trazer resultados para vocês. Porque igual eu falei com uma amizade, né? A pessoa entra no nosso perfil, começa a nos seguir. E aí ela vai começar a nos acompanhar. Ela vai ver uma postagem segunda, daí ela vai ver uma na quarta, daí ela vai ver uma na sexta. E aí ela vai ficar esperando para a semana que vem ver as próximas. E aí se eu paro de postar, eu quebro, né, essa frequência. Da mesma forma que a gente tem que criar o hábito de postar, de fazer as postagens ser algo normal para nós, ser algo dentro do hábito, o cliente também cria um hábito de nos assistir. Ele também cria o hábito de nos acompanhar. E aí é que a gente começa a se aproximar dessa pessoa e aí ela daqui a pouco vai nos contratar, né? Então tenham consistência e frequência. E a terceira dica para a gente encerrar a live de hoje é falem com as emoções do seu cliente. Gente, ninguém compra o projeto de uma casa. As pessoas compram a realização que traz aquela casa. Comecem a se perguntar quais são as emoções que o projeto de vocês proporciona para o cliente. Né? O meu cliente, por exemplo, que ele constrói uma casa no condomínio, ele não está construindo uma casa simplesmente. Ele está construindo qualidade de vida. Ele está construindo tempo com a família. Ele está construindo liberdade para o filho dele correr pelas ruas com segurança, algo que hoje a gente não consegue fazer nas ruas no bairro. Ele também está comprando status social, né? Morar num condomínio traz status social. Procurem pensar o que está por trás dos projetos de vocês. Qual é a emoção que o cliente quer alcançar contratando um projeto? Quando vocês entenderem quais são as emoções que estão por trás dos projetos, vocês vão ter muitos clientes correndo atrás de vocês. Porque vocês vão estar falando com o emocional do cliente. E aí, eu fecho a live com a persuasão que eu comecei lá no início da live. Isso é eu ser persuasivo e vender projetos através da rede social. É eu falar com as emoções e com os sonhos do meu cliente. Não simplesmente postar por postar. E nem ficar criando qualquer coisa de qualquer jeito. Tá certo, gente? Faz sentido alguma pergunta? Alguma perguntinha? Temos uns minutinhos finais.
Ficou mais fácil um pouquinho? Fazer as postagens, começar a programar, começar a executar antes de mais nada, né, gente? Porque só pensar, só planejar e não executar não adianta. A gente não vai ter bons resultados. A gente tem que estar sempre planejando, executando, e tornar as redes sociais um hábito, né? Algo que eu tenho que fazer todos os dias e fazer de forma leve, né? Rede social não é nenhum bicho de 7 cabeças. Rede social nada mais é do que a maneira com que a gente tem para divulgar o nosso trabalho. Assim como marcar uma reunião com alguém para tomar um café, para apresentar o nosso trabalho, para falar que a gente existe, né? É dessa forma que a gente vai ser procurado pelos clientes. A gente não vai ser encontrado se a gente não aparecer, né? Se a gente não aparece, a gente não é visto. Lembra? Quem não é visto não é lembrado. Então é por isso que a gente precisa estar nas redes sociais. Não tem nada de mirabolante, né? Nada de tão complexo. É apenas a gente postar, dar dicas, falar sobre nós, né? Uma coisa que eu não falei é que as redes sociais estão cada vez mais humanizadas. As pessoas querem saber sobre a nossa vida, o que a gente gosta, né? Quais são os nossos hábitos, qual é o nosso jeito de projetar. Pessoas compram de pessoas, principalmente arquiteto. O cliente, ele se identifica com a gente, com a nossa pessoa. E aí que depois ele vai comprar o projeto. Então tenham isso em mente, pessoas compram de pessoas. E aí, quanto mais humanizado vocês deixam o perfil de vocês, mais vocês vão conectar com os clientes de vocês. Legal, Cíntia! Legal, bora aplicar todos os conhecimentos, isso aí. Tá certo, gente? Vamos ficando por aqui hoje. Agradeço a presença de todos vocês. Beijo e nos vemos no Instagram.